falar sobre a viúva de Naim. Naim não era um homem, era uma cidade. A viúva de Naim. Hoje a gente vai conversar sobre ela, sobre o que aconteceu lá. E essa história está lá em Lucas 7, a partir do versículo 11. E a gente já vai ler, mas antes eu gostaria de dar um pouquinho de pano de fundo, o que estava acontecendo lá naquela época. Jesus estava vindo já de Cafarnaum, ele tinha curado o servo de um centurião, e ele veio assim com uma multidão, com os discípulos e com mais gente que já estava seguindo eles, e estava entrando aí na cidade de Naim, na porta da cidade de Naim. E do outro lado estava vindo um funeral, um cortejo. O que acontecia? O cemitério das cidades, eles eram para fora da porta da cidade. Por quê? Porque os judeus acreditam que a pessoa que morreu ela está impura. Então, eles não colocam o cemitério para dentro da cidade, é para fora da cidade. Então, essa viúva de Naim estava saindo da cidade. E o cortejo era do único filho dela. Além dela ser viúva, naquele momento, ela estava no funeral do próprio filho, do único filho. E fora isso, lembrando então que para os judeus tocar no morto era impuro, isso aqui é bem importante aqui no nosso texto, eu queria que você lembrasse disso, porque Jesus vai tocar no morto. E outra coisa que eu gostaria de que vocês pensassem é que ser viúva naquele tempo era algo de extrema vulnerabilidade. Por quê? Porque a mulher era sustentada por esse marido. E quando o marido morria, ela ficava viúva, então ela ficava desamparada. Além disso, além do sustento dela ter ido embora, ela também agora perdia o seu filho, né? Então, assim, a Bíblia muitas vezes fala assim, olha, não desamparem as viúvas e os órfãos, as viúvas e os órfãos, tem muitos textos disso. Por quê? Porque normalmente elas se sentiam abandonadas e esquecidas, tá? Vamos começar lendo, então? Lucas 7, a partir do 11. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então, prestem atenção pensando em tudo isso. Olha lá, o título desse texto chama Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, vou ler de novo aqui, ó. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, e não tinha nem WhatsApp nem Instagram. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa história que, além de passar para a Judéia, para as regiões circunvizinhas, hoje chegou até nós. Que a gente aprenda do teu poder, do teu toque que tem poder sobre a vida, sobre a morte, e que hoje o Senhor sopre vida aqui nos nossos corações, Pai. Vem restaurar tudo que o Senhor quer restaurar aqui. Que a gente possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para tudo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês sabem que eu sempre penso assim que o que eu pensei aqui talvez seja bem diferente do que vocês estão pensando aí, e é muito legal esse nosso grupo para a gente poder enriquecer. Se Deus falar alguma coisa aí no coração de vocês, no final eu gostaria de ouvir, tá bom? Bom, eu fiquei pensando muito sobre a viúva. Ninguém falou o nome da viúva. As pessoas olhavam para ela como a viúva. Eu acho que Deus queria deixar muito claro que ela era uma viúva. Não olha para o nome dela, olha para ela como viúva. Como ela mesma carregou o rótulo viúva. Quantas vezes, né, na nossa vida, a gente tem uma grande perda,
algo que machucou tanto a gente, que acaba definindo a gente a partir daquela perda. Aquela mulher, eu fiquei pensando: "Por que Deus falou tanto viúva, viúva, viúva?". Eu fiquei pensando, ela parou naquele lugar. A vida dela parou quando ela perdeu o marido dela. Ela continuou olhando para o passado dela, olhando para a tristeza dela. E vocês sabem que quando a nossa mente, o nosso coração está presa ao passado, é muito fácil a gente ter um coração cheio de tristeza, de amargura, de angústia, até de depressão. Quando a gente para lá atrás, naquele lugar, e era uma dor muito legítima, gente, ela perdeu o marido dela, o grande amor da vida dela, ela perdeu o sustento dela, ela perdeu a estabilidade dela, inclusive. Foi forte demais o que aconteceu com essa mulher, mas ela parou ali. E aí, eu fiquei pensando: será que ela ficou tão parada lá, que ela perdeu a conexão do que estava acontecendo aqui e agora? Porque muitas vezes quando a gente para lá no lugar da nossa dor e a gente continua olhando para aquela dor, tudo que acontece com a gente usa o filtro daquela dor. A gente se comporta a partir daquela dor. A gente começa a ter reações até emocionais mesmo a partir daquela dor. Será que aquela mulher estava inteira para aquele filho? Será que ter parado lá naquela dor não fez ela perder um coração grato por ter um filho, por ter vida, por ter amigos? Olha, era uma multidão que estava com ela. Ela tinha muitos amigos, essa mulher. Será que ela não perdeu coisas tão essenciais da vida dela, porque as lágrimas dela estavam embaçando tanto o olhar que ela não enxergava mais nada que estava acontecendo no presente e agora? Ela não enxergava nem mais ela mesma. Ela perdeu a esperança nela mesma. Quantas vezes as nossas dores, o olhar lá para trás, tem nos deixado chegar nessa posição também? E agora acontecia mais um fato na vida dela. Seu único filho tinha morrido. Meu, a vida, é como se a vida dela tivesse lá naquele caixão. Cara, tudo. O nosso filho é tudo pra gente, tudo pra gente. Imagina perder um filho, eu não consigo nem imaginar que dor é essa. Mas junto com aquela dor dela, tinha muito mais do que a gente pode imaginar, porque ele era único, era a continuidade dela, era o futuro dela. Porque no final das contas esse filho poderia amparar também ela lá no futuro, sustentando, né, provendo. Ela era os sonhos dela. Quantos sonhos ela tinha para aquele filho, quantos sonhos, quanta esperança, quanta. E eu acho que muitas vezes ela devia estar chorando, pensando: puxa, podia ter aproveitado mais meu filho. Eu podia ter sentado com ele mais no sofá, podia ter conversado um pouquinho mais sobre ele, e não sobre o pai que morreu. Eu poderia ter sorrido mais com ele, ter abraçado mais ele, ter olhado mais no olho dele. Mas tantas vezes a gente está tão presa no passado que a gente não está vivendo o que está debaixo do nosso nariz, as bênçãos do nosso presente. E eu fiquei pensando, essa mulher ela ficou enlutada. Quantos lutos a gente tem diários, né? Quantas expectativas frustradas, quantos sonhos mortos a gente tem carregado. Decepções, às vezes uma família desestruturada você está carregando. Às vezes uma saúde debilitada. Às vezes, eu não sei o que é que você pode estar carregando hoje no teu caixão. Qual o luto que você está vivendo hoje? Com certeza a tua dor é completamente diferente da minha. A minha hoje é uma dor que você pode olhar e falar: "Nossa, é essa dor que você tem?". Para mim, às vezes, é muito forte ter essa dor. A gente não está aqui para competir quem tem mais dor aqui. A gente está aqui para olhar para essa dor e e ver que quando a gente tem uma dor que as as nossas palavras não conseguem chegar à boca, que a gente chega no nosso limite, igual essa mulher. Ela estava no limite dela. Eu não sei qual o luto que você está carregando, que está fazendo você chegar no seu limite.
Mas essa mulher na porta da cidade, ela tem um encontro que ia mudar a vida dela. Então, aqui tem um choque, né? Que lindo, que lindo, que lindo. Tá entrando na cidade uma multidão e tá saindo da cidade outra multidão. De um lado, tá vindo quem? Um único filho também. Só que esse filho vive para sempre. O outro filho está sendo carregado morto. De um lado está vindo a multidão carregando esperança junto com Jesus. O autor da vida estava com eles. Do outro lado estava vindo as pessoas chorando, sem esperança, desesperados. Estava vindo uma multidão seguindo o morto. Qual é? Em que lado a gente está hoje? Qual o lado que a gente está hoje? E aí, no meio dessa multidão, no meio desse caos, Jesus vê a mulher. Ele vê a mulher. Ele sente a dor dessa mulher. E eu não sei, gente, mas assim, se um dia você for a um velório, eu vou a velórios. E eu, de verdade, nunca vou falar para o enlutado, não chora. Eu nunca vou falar isso para o enlutado, gente. Muito pelo contrário, eu dou um espaço gigante para a pessoa chorar, eu abraço de um jeito falando, cara, agora é hora de chorar. Vem, chora tudo que você tem. Vive a tua dor, vive teu luto. Mas Jesus era o único que podia falar para essa mulher: não chore. Eu quero falar aqui hoje para mim e para você. Hoje Jesus tem uma palavra para gente. Não chore. Sabe por quê? Porque eu sei por que você pode parar de chorar. Eu já tenho a solução. Para de chorar, acabou tua tristeza, acabou tua dor. Você chegou no teu limite, eu vim aqui para te carregar no colo. Chega, chega de sofrimento. Chega de ficar convivendo com dor. Chega de ficar convivendo com morte. Chega de ficar vivendo o teu passado. Chega de ficar ansiosa pelo teu futuro. Ai, o teu passado morreu, o teu futuro também morreu. Eu sou teu presente, eu tô aqui agora. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero te mostrar que dá para você parar. E eu acho tão lindo, tem um versículo na Bíblia que fala que ele vai transformar a nossa tristeza em dança. O nosso luto em alegria. Que lindo. Que lindo. Eu recebo isso hoje. A minha tristeza em dança, o meu luto em alegria. Sabe por quê? Porque é ele, é o toque dele que muda destino. Gente, aquele encontro fez eles pararem de irem para o cemitério e fez o quê? Aquela cova ficar vazia. Olha que louco. Ele muda destino. Do cemitério à cova vazia. Ele voltou para casa. E então, Jesus vendo aquele caixão, ele foi lá e ele fala: levanta, levanta. Gente, esse foi o primeiro milagre de ressurreição que existiu com Jesus. Ele ainda não havia ressuscitado ninguém. Depois ele ia ressuscitar a filha de Jairo e Lázaro. Mas imagina que era algo inédito. Ninguém pensava, eu vou encontrar Jesus e vou pedir para ele ressuscitar. Eles não tinham visto isso ainda. Eu não sei o que é que falta na tua vida, que é algo inédito que você nunca viu acontecer. Eu quero te falar que mesmo que você nunca viu Deus fazer esse milagre, eu creio que na nossa vida ele pode fazer. Não, é impossível reestruturar a minha empresa. Ele pode fazer. É impossível agora, meu casamento está morto. Ele pode fazer. É impossível, meu filho está perdido. Ele pode fazer. Eu não tenho mais esperança em mim. Eu ando uma pessoa deprimida, triste. Eu fico presa no passado. Ele pode fazer. Basta o toque dele e crer nesse milagre. Deixa eu falar uma coisa. Em quase todos os milagres da Bíblia, a pessoa pede: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, me cura. Olha para mim. Essa mulher, ela não pediu nada, gente. Ela só chorava. As lágrimas dela foram as frases dela.
foram um pedido de socorro. E eu achei tão lindo que Jesus, ele se compadeceu daquela mulher, e aí eu fui ler o que que foi isso, porque fala que ele teve uma íntima compaixão. E diz que essa palavra aí, íntima compaixão, significa que ele amou com amor visceral aquela mulher. É uma compaixão, significa que você vai agir. Não é só olhar e ficar vendo. Tem empatia é olhar, é sentir a dor. Compaixão é você agir para aliviar. Jesus ele está olhando as nossas lágrimas e ele está pronto para tocar, para agir e aliviar. E não, ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas às vezes ele espera a gente chegar no nosso limite para mostrar, tá vendo? Era até aqui que você pode vir. Agora você vai enxergar o que que é milagre na sua vida. Eu vou intervir. Eu vou intervir. Coisa que nenhum humano poderia fazer. Nenhuma intervenção humana poderia mudar a tua história, mas a intervenção divina pode. Você crê? Você crê nisso? Você crê que Deus tem o poder sobre a vida e a morte? Você crê que Ele pode ressuscitar sonhos aqui hoje? Pode dar uma nova esperança? Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer algo novo acontecer, que quando as pessoas esperavam que era o fim, Ele estava dando um novo começo? Hoje Jesus está à porta da nossa cidade aqui. E Ele está falando para você: eu quero trazer vida. Eu quero trazer vida. Eu tenho um projeto de vida para você. De vida plena. De vida eterna. De vida que não vai conhecer a morte. Sabe por quê? Porque esse é um dos eu sous de Jesus. Eu sou a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Olha que lindo, é para esse Deus, é por causa dele que a gente está reunida aqui nessa madrugada. É em volta dele, não é em volta de alguém que está morto, é de alguém que venceu a morte. Ele viveu o que ele está falando. Ele está vivo hoje aqui. E ele está visitando os nossos lares hoje aqui. E aí, o impacto do milagre. Imagina esse menino sentado conversando. Eu ia morrer de medo, gente, eu acho que eu ia sair correndo. Aquele menino sentado no caixão conversando. Que impacto. Diz que, então, essa cidade que está falando aí, que pelas regiões circunvizinhas e até Judéia, alguma coisa assim, era bem longe de onde eles estavam. Um é sul, outro é norte. O impacto foi tão grande que chegou lá no norte essa conversa. E está chegando hoje aqui em São Paulo, em 2025. Porque quando Deus faz milagres, é a hora que ele está mostrando a extrema bondade dele, o extremo poder dele. E quando ele faz milagres na nossa vida, a gente tem que sim falar para todo mundo e testemunhar milagres. Por quê? São através dos milagres que a gente acaba inspirando outras pessoas a crerem também. Não se cale. A hora que ele levantar você aí desse caixão, a hora que ele levantar o teu sonho de novo, não se cale. Conte, testemunhe, glorifique a Deus, porque milagres são não para glorificar nós mesmas. Ai, olha como eu sou amada de Jesus. Não, é para glorificar o nome dele. É para que outras pessoas possam viver isso também. Que lindo, que lindo. Que a gente hoje pare de viver no nosso passado, no rótulo que a gente carregou, na nossa posição vulnerável, e saiba que a gente nunca vai estar abandonada por Jesus, nunca. Nunca. Ele sempre vai vir em nosso socorro. E sabe a hora que ele aparece? A hora que a gente se deixa ser encontrada por ele. Que a gente hoje se abra para esse toque poderoso de Jesus. Mi, vamos ouvir uma canção e presta atenção na letra da música da Mirinha hoje. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu
deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Que hoje ele mude a nossa direção. Eu não sei para onde a gente estava indo, mas que hoje haja mudança de direção aqui, de destino, pela graça dele. Ele nos enxerga, ele nos vê, ele nos enxerga. A morte perde a força. Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por parar hoje cortejos de morte aqui, Pai. Eu quero te agradecer pela vida que o Senhor está soprando aqui nesse lugar hoje, Pai. Vem, Senhor, tocar nossas vidas. Vem, Senhor, fazer do teu milagre. A gente quer sim a tua intervenção, Senhor Jesus. Enxerga as nossas lágrimas, Senhor. Enxerga as nossas lágrimas, mesmo que as palavras não consigam chegar à nossa boca, Senhor. Que o Senhor possa nos carregar no colo, nos dar uma nova direção. Senhor, obrigada, Senhor, porque nós nos sentimos abraçadas por Ti. Nós nos sentimos, Senhor, no Teu colo, Senhor, porque muitas vezes a gente percebe que as nossas pernas estão tão fracas que a gente não é capaz nem de nos sustentar em pé, Senhor. Pai, que hoje, Senhor, o Senhor venha fazer algo extraordinário, Pai, aqui. Senhor, nos nossos lares, Senhor. Te peço agora, Pai, que os teus anjos agora estejam acampados ao redor dos nossos lares. Senhor, tira de nós, Senhor, a venda dos nossos olhos, Pai, onde a gente enxerga através de morte, Pai, o que o Senhor tem dado de vida para a gente. Nos faz enxergar o hoje, nos faz enxergar, Senhor, as bênçãos diárias, nos faz enxergar, Senhor, a Tua mão em todos os lugares, Senhor, nos conduzindo, nos faz enxergar, Senhor, os pequenos milagres que o Senhor já tem feito, Pai. Pai, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor hoje venha restaurar, venha restituir tudo que foi perdido, todo o tempo perdido, todas as lágrimas derramadas, Senhor. Senhor, vem, Senhor, hoje sim transformar a nossa tristeza em dança, o nosso luto em alegria, Pai. Nós queremos isso para a nossa vida, Pai. Dá um novo sorriso, dá um novo amanhã, um novo começo para as nossas vidas, Senhor. Nos inspira, nos anima, dá um novo ânimo, alma, Senhor. Que a gente possa ter um novo fôlego, Senhor, para continuar, para continuar. Obrigada, muito obrigada pelo teu toque hoje, pelo teu toque de cura, de ressurreição aqui hoje. Continua reverberando nas nossas vidas e que a gente não se cale para testemunhar de ti, Senhor. Nos usa para a honra e louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, mulheres. Eu sempre falo que eu não vou falar, porque tem muita gente e com certeza tem alguém que vai falar alguma coisa, né? Mas tudo que você fala, eu já vivi de alguma forma. Então, assim, eu acho que a minha experiência pode acrescentar para alguém, né? Então, da última vez eu falei sobre o luto que eu vivi com meu filho, e por conta desse luto, eu passei 3 anos em depressão, tomando remédio para acordar, para passar o dia, para dormir, e pensei em tirar minha vida. Foi um processo bem doloroso, e eu peguei assim o começo da pandemia, eu ainda estava numa crise bem forte ainda da depressão,
E o que você falou sobre o que ela não deixou de viver com o filho, né? E isso me tocou, porque eu vivi isso, né? Eu perdi um, mas na verdade eu estava perdendo dois, porque o Rodrigo morava com a gente e o Neto, meu marido, né? Eu vi que o meu luto estava enterrando mais duas pessoas junto, né? Porque a minha depressão era tanta que a minha casa era uma névoa de tristeza. Todo mundo andava na ponta do pé, as pessoas deixaram de sorrir como sorriam, o meu filho tentava fazer de tudo para que eu ficasse melhor, eu ficava no quarto, ele saiu com o dinheirinho da mesada dele para me comprar flor, para me trazer. Então, assim, a hora que você acorda para isso, o quão ruim você está sendo, tóxico para as pessoas, que você está enlutando todo mundo, você está levando todo mundo junto para o túmulo com você, né? Porque você, na verdade, quando perde alguém, você até acha que você tem que ficar naquele espaço. Até quando passa o luto, você não se permite ser feliz, porque você acha que você, por conta de ter perdido uma pessoa, você tem que ser triste. Você tem aquele lugar de perda é seu e você tem que sofrer. E foi através de você, um dia que eu resolvi falar para mim mesma, você não tem, porque um neto, como eu já disse, né, é um homem de Deus, e ele virou para mim e falou assim, olha, Deus me tocou muito para eu te falar essa palavra. O seu filho é dele. O seu filho não é seu, o seu filho é dele. Ele está cuidando, ele está com ele. Então, descansa nesse lugar, de que nada terminou aqui, né? O luto é uma passagem. A gente sofre, óbvio, a gente não tem a pessoa aqui em carne, a gente não vai viver mais nada com ela aqui, mas o luto é uma passagem. Então, quando eu raciocinei isso e eu decidi que eu não queria mais estar naquele lugar, foi quando você apareceu na minha vida. E eu comecei a procurar algumas coisas para fazer, estava na pandemia, tinha que fazer em casa, e você apareceu. E eu comecei a fazer atividade física com você, numa semana gratuita, e você chegava no final da reflexão e você falava, pelo que você é grata hoje? E eu falava, por nada. Era um vazio. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia ser grata por nada. E aquela semana foi me transformando. Eu parei de tomar, decidi parar por conta própria de tomar os remédios. E eu comecei a ouvir, comecei a fazer as atividades. E eu comecei a agradecer pelas coisas mínimas. Eu agradeço porque hoje eu acordei. Eu agradeço porque hoje eu estou respirando. E Deus foi transformando. E Deus foi fazendo de pouquinho em pouquinho, que é o que você fala, é um passinho de cada vez. E é um passinho não só na atividade física, no físico, mas é um passinho na alma. É um passinho que você decide dar hoje, amanhã, depois de amanhã, é um pouquinho mais. E você entender que isso aqui é muito maior. As nossas dificuldades hoje, ó, já perdi tudo, já perdi filho, e já perdi pessoas da família. A gente perde, mas a vida é mais do que isso. A gente tem uma continuação depois daqui. A gente tem uma alma, a gente tem um espírito que Deus vai confortando, Deus vai animando, Deus vai trabalhando. É um pouquinho. Então, assim, quando eu falo, eu agradeço muito a Ana, porque Deus usa pessoas. Eu falo que Ele ainda insiste em usar pessoas. Mesmo a gente sendo falho, pecador, Ele insiste em nos usar. E as pessoas têm que estar dispostas a serem usadas. Então, não é só um plano de ginástica. Eu falo para a Ana, Mulheres em Construção é muito mais do que isso. É um plano de vida para as mulheres, de restauração de casamento, de restauração de mães com filho, de relacionamentos com Deus. Deus te levantou, Ana, para esse projeto maravilhoso de vida nas pessoas. Hoje a gente está aqui para ouvir isso, de que nada está acabado, de que o caixão não é uma sentença, de que uma falência não é uma sentença, de que uma doença não é uma sentença. Então, hoje a gente está aqui para ser restaurado, para ser curado, para ser renovado. Eu agradeço muito pela sua vida, pelo que a gente está podendo viver aqui, pelas experiências grandiosas que a gente tem toda quinzena e todos os dias com você, nas reflexões que você faz. Você é uma pessoa muito usada por Deus e eu quero te honrar aqui hoje, porque você, através de você, Ele mudou minha história, Ele mudou minha trajetória. Tá bom? Te amo. Jesus também chorou, viu, gente? Quando perdeu Lázaro. Então não tem problema nenhum chorar.
Ele só falou não chore para ela porque ele já tinha a solução. Mas ele também chorou, Paulo chorou, Davi chorou, tanta gente chorou na Bíblia. Não tem problema nenhum a gente chorar, chorem. Chorem o luto, vivam o luto. Às vezes a gente tem luto de expectativa, né, gente? Vivam o luto da expectativa frustrada. A gente quer só ir colocando pedra em cima e tem tanta coisa para viver e aprender no luto. Né, Mara? Quanto aprendizado existe no luto também. E é isso, gente. Gente, quero muito agradecer, muito, muito, muito. Espero vocês na próxima. Eu falo assim que ao vivo, gente, daqui a pouco está no YouTube. Ao vivo é diferente. Venham no ao vivo. A gente separa esse tempo para gente. É diferente. O YouTube, às vezes, você não vai separar. Você vai ouvir no carro, vai perder um monte de coisa. É ao vivo. Venham. Tá bom? E eu não deixo completo no YouTube também. Então, esses testemunhos todos assim. Então, eu dou uma condensada lá. Então, vale a pena vir ao vivo, tá bom? A Mara tem me permitido colocar os testemunhos dela, eu estou colocando. Mas é isso, tá bom? Aqui é um ambiente seguro. Se você quer que eu coloque, eu coloco. Não quer, não coloco. É isso. Seja para bênção. E se vocês quiserem, gente, às vezes vocês vêm aqui, vocês conhecem alguém que precisa ouvir essa mensagem, vai lá no YouTube e compartilha a mensagem. Às vezes você não quer chamar direto para o Desperta, mas às vezes alguma mensagem aqui, de tantas que a gente falou, marcou você, você sabe que vai ser importante para alguém, vai lá no YouTube, procura essa mensagem, envia as canções da Mirinha, envia. Às vezes você muda a vida, muda o dia de alguém, não é? Então, que a gente possa fazer isso daqui não ficar só entre nós. Eu creio que isso aqui é muito para além daqui, entendeu? E nós, cada uma aqui, nós somos embaixadoras disso, de levar isso daqui que está acontecendo aqui dentro lá para fora. Se a gente puder, façam. Tá bom? Obrigada pela presença sempre. Eu amo a gente, eu amo o nosso Desperta.